Bom, então vamos estudar hoje a lição número 4 do quarto trimestre de 2024. O tema promessa e obediência. Bom, na página 2 nós temos aí o nosso texto áureo e a verdade prática. O texto áureo que diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João capítulo 14, versículo 15. Ou seja, o texto áureo está ligado à obediência. Se o tema geral é promessa, então nesse tema vamos falar de promessa e obediência. Aqueles que dizem ter promessa devem também obedecer, né? A verdade prática que diz: a obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da vida. Bom, então, as bênçãos espirituais vêm em primeiro lugar e as outras áreas da vida vão sendo abençoadas. Mas, em primeiro lugar, o cristão deve buscar a bênção espiritual. A leitura bíblica em classe está em Deuteronômio, capítulo 29, versículos 1, depois versículos 9 a 12, e Hebreus, capítulo 8, versículos 6 a 13. Bom, eu fiz uma sugestão aí, acrescentei 3 versículos na leitura bíblica em classe. Em Deuteronômio 29, eu não vou ler apenas o versículo 1, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 4, e depois prossigo do 9 até o 12. E você vai observar que o conteúdo desses versículos são muito importantes para a mensagem. Versículo 1. Estas são as palavras do concerto que Yahvé ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. Então, olha, Deus, quando tirou o povo de Israel do Egito, eles imediatamente Deus fez um concerto com eles, num período mais ou menos de 2 anos em que Deus levou eles para o Sinai, entregou a lei, e eles então foram depois tentar conquistar Jerusalém. Aí nós conhecemos a história que dos 12 espias, 10 são incrédulos, então eles ficaram peregrinando por mais 38 anos. Ok? Era para eles terem conquistado Canaã 2 anos depois que eles saíram do Egito. Porém, peregrinaram mais 38 anos, fazendo 40 anos. Então, ou seja, 38 anos depois, Deus fez o concerto com eles no Sinai, 2 anos, Sinai e Horebe, né? E 38 anos depois, ou em número redondo, 40 anos depois, Deus faz um novo concerto com Israel, envolvendo promessa e obediência. Na página 4, eu coloquei em verde aí alguns versículos que não estão na leitura bíblica em classe da revista, mas eu acrescentei, que eu acho bem interessante. Deuteronômio 29, lemos o versículo 1, agora eu vou ler o versículo 2. E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: tendes visto tudo quanto Yahvé fez na terra do Egito perante vossos olhos, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra? As grandes provas que os teus olhos têm visto, aqueles sinais e grandes maravilhas. Porém, não vos tem dado Yahvé um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir até o dia de hoje? Bom, então, essa parte, Moisés, ele inicia o seu discurso, vou assim dizer, para eles, tá ok? E fazendo eles lembrarem de todos os milagres, de toda a operação que Deus havia feito em favor deles, desde a saída do Egito até esse momento que eles chegam em Canaã, estão próximos de conquistar Canaã, né? O versículo 9. Guardai, pois, as palavras deste concerto e cumpri-as para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós todos estáis hoje perante Yahvé, vosso Elohim, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos, os vossos oficiais, todo o homem de Israel.
Os vossos meninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio do teu arraial, desde o rachador da tua lenha até o tirador da tua água, para que entres no concerto de Yahvé, teu Elohim, e no juramento que Yahvé, teu Elohim, hoje faz contigo. Né? Ou seja, eles estão na Campinas de Moabe, como é chamado, e estão se preparando para atravessar o Rio Jordão e conquistar Canaã. No final da página 4, continuando a leitura bíblica em classe, ele diz: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca teria buscado lugar para o segundo. Bom, uma pausa aqui para explicar a vocês. A Epístola aos Hebreus, ela é uma epístola, como diz o título, né, escrito aos hebreus, ou seja, aos israelitas. E é claro que havia entre os israelitas uma dúvida sobre a substituição de concerto ou de aliança, para ficar mais claro. A primeira aliança com Israel, o autor dos Hebreus diz que ela mostrou que ela não era irrepreensível, no versículo 7, né? Ou seja, se ela era realmente eficaz. Então ela mostrou que ela não fora irrepreensível, então ela era ineficaz. Senão, nunca teria buscado lugar para o segundo. E ele diz que esse segundo concerto, ele é um melhor concerto. Porque, claro, é um concerto que envolve já a morte do Messias, a morte do Cordeiro de Deus, que trouxe uma autoridade, uma graça sobre os homens para lhes ajudar a vencer esse mundo mau. Número 8. Porque repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e que com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Até hoje, essa nova aliança, esse novo concerto ainda não aconteceu. Nós acreditamos que está próximo, até por Israel ter voltado para a terra de Canaã, ter se destacado como nação, já vão fazer 80 anos agora, em 2028. Então nós vemos como um grande sinal. Está próximo de Israel reconstruir o templo, fazer uma aliança com o anticristo, mas também, 7 anos depois, desiludido por essa aliança com o anticristo e também muito perseguido, Israel vai se converter a Jesus. Aí que vai se cumprir essa palavra aqui de Deus, que o autor dos Hebreus está repetindo, tá, ok? Descrevendo o texto de Jeremias que fala desse novo concerto. No versículo 9: não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Versículo 10: porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo: novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Bom, então ele fala também da promessa a Israel, e até por conta da infidelidade de Israel, já que o tema é promessa e obediência, promessa e fidelidade. Como não houve obediência de Israel àquele concerto, Deus diz claramente que envelheceu.
Então, por isso, Jesus Cristo ele traz uma nova aliança. Uma aliança que envolve mais misericórdia e virtude para o homem. Se os profetas do Antigo Testamento tinham um tipo de virtude, nós cristãos temos uma virtude ainda maior disponível para nós. Na página 6, a introdução da nossa revista, que diz: a Bíblia apresenta uma relação entre promessa e obediência ao longo das Escrituras. Percebemos que a obediência é um princípio Prosseguindo na leitura, então, estamos na página 6, na introdução. Ao longo das Escrituras, percebemos que a obediência é um princípio divino que não caducou no Novo Testamento. Ela continua sendo requerida por nosso Senhor para vivermos promessas específicas de Deus neste mundo. O Deus que prometeu no Antigo Testamento é o mesmo que prometeu no Novo, e ao mesmo tempo exige do seu povo obediência à sua palavra. Entretanto, quais são os termos da obediência no Novo Testamento, conforme é revelado no Novo Testamento? Digo, obediência no Novo Concerto, conforme é revelado no Novo Testamento. É o que estudaremos nessa lição. Essa é a nossa introdução. Bom, eu acrescentei aí um versículo que eu acho que é significativo para essa introdução, dizendo, falando também de obediência, como Deus exige obediência, já que o autor está deixando claro a posição da igreja qual é, que existem alianças, concertos, que eles não têm nenhuma exigência do homem, okay? Mas tem alianças que exigem que o homem tenha alguma atitude para ela acontecer, né? Nesse caso, obediência. Bom, eu coloquei então 1 Samuel 2,30, que diz: portanto, diz Yahvé, Elohim de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz Yahvé, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos. Bom, Deus falou isso para a casa de Eli, que era, infelizmente, uma casa sacerdotal que não estava cumprindo a sua missão na casa de Deus. Na página 7, o capítulo 1 da nossa revista, a obediência no Antigo Testamento. Número 1, o concerto de Horebe. O concerto feito por Deus com o povo de Israel no deserto de Horebe era uma reafirmação das promessas que ele havia feito a Abraão e seus descendentes. No deserto do Horebe, também denominado de Sinai, ficou patente que o concerto divino exigia santa obediência do povo para que fosse bem-sucedido entre as nações. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Bom, eu destaquei em azul aí, lembre-se que eu criei essa simbologia só para indicar para vocês que essa é uma parte da revista que eu aconselho vocês a darem destaque, que eu acho esse versículo muito lindo, quando Deus diz que Israel seria a sua propriedade peculiar. Ok? E abaixo eu explico um pouco do hebraico nessa palavra. Eu comento, o termo propriedade peculiar neste versículo é tradução do hebraico segular, que segundo o dicionário Strong significa propriedade de valor ou ainda tesouro peculiar. Então, eu acho esse versículo muito bonito. E claro, aplica
podemos aplicar a todos aqueles que vivem na promessa e na obediência. Aqui o texto está falando de Israel, mas a mesma palavra pode se aplicar à igreja. A igreja, hoje, na verdade, ela é a propriedade peculiar de Deus, porque, infelizmente, Israel está desviado. Israel voltará a glorificar o nome de Deus quando ele reconhecer Jesus Cristo como Salvador. Bom, na página 8 eu coloquei um mapa aí, já que ele está falando nesse tópico sobre o concerto de Deus com Israel, a promessa da terra. Se você olhar aí na página 8, você vai observar que Israel é um trecho que está assim em um amarelo, né, em cor de amarelo creme, e em branco estão as terras diferentes que não pertencem a Israel hoje, ou não estão no governo de Israel. A região do Egito, abaixo à esquerda, a região da Jordânia à direita, a Síria ao norte e o Líbano também ao norte. Ok? Quando você olha essa região, é praticamente a região que Deus prometeu a Israel. O que falta a Israel hoje para eles terem a terra da promessa na íntegra, como Deus prometeu? É aquela região ali chamada Cisjordânia. É uma região em branco dentro do mapa de Israel. Essa região, ela historicamente pertence a Israel. Historicamente pertence a Israel. Quem habitou nessa região foi exatamente Josué. Era uma das regiões mais férteis. E a tribo de Efraim, de onde Josué, da tribo da qual Josué era, ela ficou nessa região. E foi em 1994, através de uma aliança de paz, o primeiro-ministro de Israel, Isaac Rabin, ele foi naquele ano de 94, ele tinha iniciado, acabou morrendo, mas eles fizeram uma aliança de paz com os árabes, e aquela região ali em branco, né, da Cisjordânia, ela ficou no governo da Jordânia. Israel faz a segurança lá, ou seja, o exército de Israel toma conta da segurança lá. Agora, a Jordânia que é a governadora daquela região. Bom, na página 9, o item 2 da nossa revista, que diz o concerto nas Campinas de Moabe. Muitos anos se passaram depois do concerto de Horebe. Como eu falei para vocês, cerca de 38 anos. E a maioria dos peregrinos havia perecido no deserto. Então Moisés reuniu novamente o povo, agora nas Campinas de Moabe, pois uma nova geração estava prestes a entrar na terra prometida. Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. Bom, esse concerto e essa palavra de Deus, em Deuteronômio 29, até o capítulo 30 também, é uma palavra assim, muito importante, que Deus vai cobrar dos israelitas como eles deveriam se comportar na presença de Deus, tá ok? Como eles deveriam se comportar no momento que eles entrassem na terra de Canaã. A leitura prossegue, ainda na página 9. A exposição básica desse concerto pode ser vista em Deuteronômio 4 a 26, 19, bem como sua ênfase nas bênçãos e maldições dos capítulos 27 a 30 do mesmo livro. Tudo nesse concerto dependeria da fidelidade do povo de Israel aos mandamentos divinos. Ok? Bom, no item 3, nós temos aí o item as promessas provenientes da obediência, falando ainda sobre esse concerto que Deus faz com Israel quando eles estão perto de atravessar o Rio Jordão. É interessante porque tem uma simbologia
que sempre foi falado desse momento como um momento anterior ao arrebatamento da igreja. Por quê? Porque a conquista da terra de Canaã, ela é um símbolo da nossa conquista celestial. A conquista da terra de Canaã, ela é um tipo da nossa conquista celestial. A conquista da cidade de Jerusalém é um símbolo da nossa conquista celestial. Tanto que o apóstolo Paulo claramente usa Jerusalém, falando a Jerusalém do alto. O Apocalipse também fala da Nova Jerusalém, ou seja, um símbolo da nossa conquista final. Então, a conquista da cidade de Jerusalém é símbolo da nossa conquista celestial e a conquista da terra de Canaã também. Então, próximo deles entrarem na terra de Canaã, Deus falou com eles, olha, a obediência é essencial. É exatamente o tema desses capítulos, principalmente o capítulo 29 e o capítulo 30. Então esse item 3, na página 10, ele diz: o concerto de Moabe mostra uma lista de promessas que seriam proferidas no Monte Gerizim. Bênçãos no campo, na cidade, na procriação, na vida doméstica, ao entrar e sair da terra. Em toda a área da vida dos judeus, as bênçãos divinas seriam derramadas como consequência da obediência aos mandamentos divinos estabelecidos nos concertos proferidos por Moisés. Bom, dá uma pausa aqui só para explicar a vocês o momento que Deus está fazendo essa promessa. Isso na cronologia bíblica é mais ou menos o ano 1400 a.C. Okay? 1400 a.C. Cerca de 400 anos depois, próximo do ano 1000, Davi era rei de Israel. E Davi diz que naquele período do reino de Davi e também do reino de Salomão, Israel ele alcançou um destaque no mundo, que o reino de Davi ia desde o rio Nilo até o rio Eufrates. Então o mundo se destacava pelo Egito, depois do Nilo, Israel, a partir do Nilo, até o rio Eufrates. E do outro lado do rio Eufrates, a Babilônia, aí descrevendo a Mesopotâmia. Okay? Então o mundo estava dividido nessa situação. Então nós podemos dizer que a promessa de Deus se cumpriu. Deus, olha, se vocês ficarem no caminho, vocês serão abençoados. Só que o que vai acontecer com o filho de Davi? Salomão vai cometer o erro, que é o pior de todos os erros, que é participar da religião de Baal. Porque, na verdade, essa é a religião do demônio. O apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios 10, claramente. O filho de Salomão, ele já se envolve com a religião pagã. E a partir disso, os reis de Israel e o povo de Israel vai ter sempre essa herança maligna entre eles. Um culto pagão, um culto ao demônio, um culto a Baal. Então essa promessa de Deus se cumpriu 400 anos depois. Acabou sendo destruído porque eles resolveram cultuar Baal. E isso é que causou a derrota deles. O comentário prossegue. Também é verdade que as maldições seriam proferidas no Monte Ebal como consequências da desobediência aos mandamentos do Senhor. Portanto, no Antigo Testamento, vemos que a obediência tinha uma relação direta ao cumprimento de uma promessa na vida do povo de Israel. É verdade. Bom, desse tema que Deus fala com Israel e que Moisés faz esse discurso, o discurso da promessa e da cobrança de obediência, eu destaco Deuteronômio 30, versículo 19, que Deus está falando de todas essas dificuldades, que eles iriam enfrentar. Se eles não fossem obedientes, eles seriam malditos, teriam a morte. E se eles fossem obedientes, eles teriam a bênção, teriam a vida. Bom, então Deuteronômio 30, 19 diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti,
que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Então, esse texto ele é muito importante, porque ele fala claramente que o homem tem livre-arbítrio. Fala para o povo de Israel escolher. Deus fala, escolha. E eu comento abaixo o significado dessa palavra escolha, né? O termo escolhe, neste versículo, é tradução do hebraico bachar, que, segundo o dicionário Strong, pode ser também traduzido por decidir, indicando que o homem possui livre-arbítrio. Então Deus constrói a salvação exatamente como nós pregamos. A doutrina da salvação, como a Assembleia de Deus prega, ela não tem nenhuma contradição com esse texto. É claro que a doutrina de Calvino tem, porque a doutrina de Calvino, chamada de predestinação, ela diz que o homem nunca decide. Mas aqui Deus está dizendo que o homem decide. Então isso só já é bastante para anular completamente aquele pensamento pagão, né? Na página 11, temos o capítulo 2 da nossa revista, a obediência no Novo Testamento. Um novo concerto. Hebreus 8 apresenta aspectos do antigo concerto, mostrando o quanto eles apontam para o perfeito ministério do Senhor Jesus. Ali vemos que o relacionamento entre Deus e o seu povo se dava por meio de uma fé manifesta pela obediência aos mandamentos da lei e a observação ao sistema de sacrifício do Antigo Testamento. Contudo, o profeta Jeremias profetizou que chegaria o momento em que Deus instituiria um novo pacto e que sua lei se estabeleceria no interior da pessoa, isso é, no coração. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Bom, eu vou fazer um comentário abaixo para vocês, sempre lembrando que em verde é um comentário meu, sobre o final desse versículo aqui, que ele diz, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Acredito, no original hebraico aqui só tem duas palavras. A palavra Elohim, que é Deus, então é o nome de Deus, Elohim, pode ser traduzido por Deus, e povo, Ian, que se traduz por povo. Então aqui também poderia traduzir, como eu vou sugerir, porei minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, : povo de Elohim. Essa seria uma tradução possível, não, para esse texto. Vamos lembrar que nos tempos antigos não havia, por exemplo, : a frase era escrita direta, né? E aqui nós temos que traduzir e interpretar. Bom, eu comento esse versículo abaixo, Jeremias 31, 33, na nossa tradução, como ele está aí no final da página 11. E na página 12, eu faço um comentário que diz: o termo interior, quando diz que vai pôr a lei no interior do homem, né? O termo interior, em Jeremias 31, 33, é tradução do hebraico quereb, que pode ser também traduzido como mente, ou ainda sede do pensamento e da emoção, a mente do homem. Ou seja, colocar a lei no seu interior significa colocar na mente, no entendimento do homem, fazer o homem entender a sua lei. O versículo também exige um exercício de interpretação. Ao profeta é anunciado que seria escrito no coração do povo. Depois segue os termos Elohim e Ian. Isso aqui eu falei para vocês. O versículo diz que vai ser escrito no coração do povo. Depois só tem duas palavras, Elohim e Ian. Literalmente seria Deus, povo, ou povo de Deus. Ok? O comentário prossegue.
O tradutor decidiu traduzir Elohim como "e eu serei o seu Deus". E o termo Yam, o tradutor traduziu como "eles serão o meu povo". Porém, a tradução pode ser bem mais simples, pois o texto diz que seria escrito no coração do povo Elohim Yam, ou seja, povo de Elohim. O versículo pode ser assim traduzido: esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Oráculo de Yahvé. Porei a minha lei na sua mente e a escreverei no seu coração. Povo de Elohim. Bom, então tem essa tradução possível, né, para ajudar vocês aí nesse versículo que Deus diz que vai colocar a sua lei no interior do homem. Ainda na página 12, o item 2, Jesus Cristo, o mediador. O Senhor Jesus é o mediador que estabelece o novo concerto, o novo pacto profetizado pelo profeta Jeremias. Ele citou Hebreus 8:10, que eu coloquei na revista. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. O termo entendimento neste versículo é tradução do grego dianoia, ou seja, porque ele diz, porei as minhas leis no seu entendimento. Parecido que no Antigo Testamento poderia ser traduzido por mente ou entendimento, tá ok? Então esse termo dianoia, que segundo o dicionário Strong significa mente como centro das habilidades intelectuais, afetivas e volitivas. Esse é o significado que o dicionário nos passa. Bom, intelectual e afetiva nós entendemos bem, né? E volitivas. Então, peguei no dicionário o que seriam habilidades volitivas. Ela é definida assim pelo dicionário. Habilidades volitivas, por sua vez, são a capacidade de fazer escolhas conscientes e fundamentadas e de estabelecer e proteger metas. Ou seja, você conseguir pensar com lógica, pensar, né, de maneira correta. Em vista disso, podemos afirmar que o novo pacto é uma promessa de graça e amor de Deus aos que o respondem com arrependimento e fé à oferta de salvação. Assim, o relacionamento de obediência entre o salvo e Deus se dá nos termos do novo concerto, em que o Senhor Jesus é o verdadeiro mediador, né? O verdadeiro e único mediador entre Deus e os homens. Porque aquela heresia de Maria como mediadora está se aproximando da Assembleia de Deus, né? Bom, página 14. Obediência do novo concerto. Os ensinos do Novo Testamento mostram que fé e obediência andam lado a lado. Nosso Senhor ensinou, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João 14,15. Essa expressão guardareis também pode ser substituída por obedecereis. Isso significa que o nosso amor pelo Salvador, que foi primeiramente obediente ao Pai, não pode ser apenas de palavras, mas em atos de obediência. Ok? Como ele conclui sugerindo Atos 26:19, em que o apóstolo Paulo diz que não foi desobediente à visão celestial. O capítulo 3, bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Estamos na página 14. Bom, o item número 1, ele fala das bênçãos espirituais. O item número 2 fala de justiça e paz. E o item número 3 fala da alegria do Espírito Santo. Todas as bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Na página 16, ele conclui: conforme nos ensinam as Escrituras, essa alegria não está condicionada aos ambientes externos da nossa vida,
mas a consequência de uma vida cheia da presença do Espírito Santo. A presença do Santo Espírito enche-nos de alegria. Conclusão. Nesta lição, estudamos a respeito da obediência como relacionamento com Deus, tanto na perspectiva do Antigo Testamento quanto do Novo. Vimos que, a despeito do Novo Pacto ter superado o Antigo, o princípio da obediência a Deus e a sua palavra permanece o mesmo. Dessa forma, há promessas de justiça, paz e alegria no Espírito Santo para quem obedece aos mandamentos do Senhor Jesus. São promessas condicionadas à nossa obediência a Cristo. Bom, eu acrescentei um texto aí em verde para nós até trazermos um pouco para a atualidade as coisas que estão acontecendo com Israel. Israel está passando por um momento difícil em que os países árabes estão falando em se unir contra Israel, e se isso acontecer, né, nós teremos então uma guerra muito pior e uma mortandade muito pior em Israel, vindo de nações que fazem parte da ONU e tudo, né? Bom, mas para aproveitar e falar deste triste sofrimento de Israel, como eu disse, 1400 antes de Cristo, Deus fez uma promessa que lhes abençoaria, mas eles deveriam ser fiéis. Passaram-se 400 anos, próximo do ano 1000, Davi fez do reino de Israel um dos 3 mais poderosos do mundo, junto com o Egito e com a Babilônia. Ano 1000. Bom, passaram-se cerca de 400 anos, nos anos 600, eles estavam sendo escravizados pela Babilônia devido ao pecado de idolatria. Mais 600 anos depois, eles matam o Messias. E agora já vai fazer 2000 anos que eles mataram o Messias. Em 2029, completa 2000 anos que Israel ficou cego espiritualmente, não interpretou corretamente a chegada do Messias. Bom, então no final da página 16 eu coloco aí uma sugestão de complemento da lição. Na história, observamos que Israel, em muitos casos, não foi obediente à lei de Deus. Serviram a outros deuses e adotaram doutrinas estranhas. Por fim, rejeitaram o Cordeiro de Deus, profetizado de forma tão clara no Antigo Testamento. O sofrimento daqueles que conheciam a verdade e mesmo assim desobedeceram é uma lição para a igreja. Nós não podemos cometer o mesmo erro que a geração dos dias de Jesus cometeu. Eles não conheceram o tempo da sua visitação. Lucas 19, 44. A igreja deve buscar a interpretação correta das Escrituras e obedecê-la, mesmo sob risco de morte. Bom, em primeiro lugar, buscar. Uma coisa que não está acontecendo na igreja. Você vê que o interesse pela palavra de Deus está sendo reduzido na igreja. Eu fui criado na Assembleia de Deus e aquela igreja com aqueles homens simples, né, que tinham pouca formação, eram homens que andavam abraçados com a Bíblia, e toda pregação, o que era comum? Era ele pegar uma história bíblica, contar aquela história, okay, e repreendendo as pessoas, transmitindo mensagens. Esse era o padrão, mas hoje as pessoas, infelizmente, ou estão falando de filosofia, ou estão falando de uma série de outras coisas no público que não é realmente a palavra de Deus.